A próxima apresentação. Quero também agradecer ao Dr. João pelos cafés que ele me permitiu tomar todos os dias no quarto da UTI. Então, eu gostaria de chamar agora para falar sobre os desafios do diagnóstico genético, representando a Casa dos Raros, o Dr. Carlos Acha, médico geneticista da Casa dos Raros, mestre em genética e biologia molecular da URGS e médico pesquisador clínico do grupo, eu anotei aqui, Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Pá, que baita responsabilidade encerrar o grupo de apresentações. Agradeço o convite, Andressa. A intenção aqui é trazer os principais desafios que a gente tem na avaliação genética, né, dos pacientes que têm erro inato da imunidade e trazer, vão ser poucos slides, a gente vai falar mais em relação a alguns temas específicos e como mensagem final em cada slide, assim. Então, para começo, para cá. Aqui. Mas antes da gente passar em relação ao que a gente tem, né, de desafios, só fazer um resumo em relação aos testes genéticos que a gente tem disponíveis, né, para investigação das doenças genéticas em si e como foi essa evolução. Então a gente vai ter o cariótipo, a gente tem o SNP Array e a gente tem o sequenciamento. São exames genéticos que vão ter suas indicações, em alguns momentos vão ser mais necessários uns que os outros. E, por exemplo, quando a gente fala da triagem neonatal para erro inato da imunidade, a gente pode identificar no TREC-CREC pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência e que têm trissomia do 21. A gente vai utilizar o cariótipo. A gente pode identificar pessoas que têm síndrome da lesão 22q e lançar mão do SNP Array. Mas quando a gente fala em erros inatos da imunidade, como geral as doenças monogênicas, a gente vai estar falando que o principal exame vai ser o sequenciamento. E o sequenciamento, a gente vai ter padrões diferentes, né? Não padrões diferentes, mas tipos diferentes de sequenciamento, que pode ser gene único, pode ser por painel, pode ser exoma, pode ser genoma. E quando a gente fala o sequenciamento, a gente está falando de algo muito recente que o Projeto Genoma Humano trouxe à tona, né, o mapeamento do genoma humano e depois o sequenciamento, né, do genoma massivo e paralelo, e que ele permitiu a identificação de múltiplos fenótipos, mas que só recentemente, ali a gente está falando de 2022, 2023, a gente tem um sequenciamento completo de região de telômero a telômero, então trouxe muitas informações que a gente ainda está em construção. E aí a gente tem o primeiro desafio, que é parte comum em relação às doenças raras genéticas, né? A gente está falando que erro inato da imunidade é doença rara, que é justamente a raridade, os custos que estão associados à investigação. A gente tem o fenótipo é complexo, ele exige laboratório, ele exige clínica, ele exige múltiplos exames. A gente, quando fala, né, dos acessos aos serviços de referência, a gente tem que os serviços de referência vão ser os principais polos onde a gente vai ter pessoas com conhecimento específico em relação àquele grupo de doenças e exames, né, acesso aos exames. Então a gente tem poucos serviços dedicados e, como a gente viu nas apresentações, os sinais de alerta. Quando a gente tem que um determinado grupo de doença precisa de sinais de alerta, é porque a gente está falando que são doenças raras, que precisa de um maior conhecimento e quando vai chegar na ponta, muitas vezes já chegam com múltiplas complicações. E, como a doutora Fernanda falou, a gente tem a União Internacional, né, da Sociedade de Imunologia, que bianualmente elas se reúnem e esse número de fenótipos associados, ele é progressivo. Então, nós esperamos que no próximo lançamento a gente vai ter mais genes associados com erros inatos da imunidade. E isso é um dos primeiros desafios. Esse desafio também traz o segundo desafio, que é a atualização dos bancos de dados. Se a gente tem genes que são evolutivamente, né, associados ao longo do tempo com novos fenótipos de erro inato da imunidade, a gente vai esperar
que os bancos de dados sejam atualizados da mesma forma. E isso não ocorre. E quando a gente está falando em atualização de bancos de dados, de relação de associação gene e doença, a gente vai ter alguns bancos de dados que são menos curados, que a gente pode colocar genes, fenótipos, que têm um nível de evidência mais baixo, que pode ter um nível de evidência limitado, que foram 1, 2 artigos que publicaram. E a gente tem outros grupos, como o ClinGen, que existe uma lista de critérios para a gente associar se o fenótipo é limitado, moderado, ou forte, ou definitivo. Então, isso leva a pensar que alguns laboratórios podem utilizar múltiplos bancos de dados e definir critérios do que vai ser reportado em relação a fenótipo, gene e doença, né, relação gene e doença, e o que não vai ser reportado. Então, não necessariamente o número de genes associados, ele vai vir com o número de informações, né, com aumento de informações genéticas em relação aos genes nos laboratórios comerciais e nos laboratórios de pesquisa que a gente entende. O próximo desafio é justamente o sistema de classificação. O sistema de classificação que a gente tem, ele, primeiro, também é evolutivo, ele vai, né, aprimorando-se com o aumento do conhecimento, e ele foi ele foi elaborado para as variantes monogênicas de alto impacto, de alta penetrância, de penetrância de 100%. O que é isso? É como se a gente estivesse olhando o tamanho do efeito. Quando a gente tem uma variante que está associada com um fenótipo, e esse fenótipo é extremamente claro, é muito fácil o diagnóstico, ou que ele está evidente, é muito mais fácil, porque tu precisa de poucos casos, tu consegue definir, e se tu acha a variante associada com aquele fenótipo e em bancos de dados populacionais ela está ausente, isso muitas vezes é o suficiente. Associando com o fenótipo, estudos funcionais, você consegue validar. Mas isso é aquela ponta. A gente tem uma outra ponta aqui, isso aqui não pega, que é essa ponta dos alelos de riscos, que eles também estão associados com alguns fenótipos de deficiência imune, de erro inato da imunidade. Não apenas aqueles de alta penetrância. Então, a gente tem um grande desafio em relação ao sistema de classificação quando a gente vai olhar para essa região intermediária, em genes, né, em alelos de riscos e variantes de baixa penetrância que a gente encontra em alguns erros inatos da imunidade. Um último desafio, um dos outros desafios que a gente encontra também é que quando a gente está falando do que possibilitou a ampliação do acesso aos exames genéticos por sequenciamento, é justamente o NGS, é o sequenciamento de segunda geração. O sequenciamento de segunda geração ele é realizado por pequenos reads, de 100 a 150 pares de bases. E esses reads, eles são aliados em relação a um genoma de referência e existem regiões que são semelhantes, que são homólogas. Essas regiões são regiões evolutivas em todas as espécies. E essas regiões, no momento que a gente vai por pipeline de bioinformática alinhar, elas podem ser alinhadas em regiões que não eram a de origem. E isso, para o sistema complemento, é muito comum. É muito difícil a gente avaliar por NGS os genes de sistema de complemento e existe aqui a diferenciação entre os short reads e os long reads. E o sequenciamento por long read, que você vai ter reads maiores de 10 mil bases, você pode conseguir fazer melhores alinhamentos e aí ter uma melhor performance dos exames de sequenciamento. Qual é o problema do sequenciamento de long read? É que o custo é maior e a disponibilidade, tanto pelo custo, acaba sendo menor. Eles, geralmente, a gente não consegue fazer em um volume maior. E um dos outros, e talvez um dos desafios maiores que a gente vai ter, é justamente quando a gente fala que a gente
com o sequenciamento do genoma, a gente vai ter um aumento do número de variantes identificadas, mas esse aumento do número de variantes identificadas não necessariamente se reverte no curto prazo, né, nos primeiros anos de implementação, em relação ao número de diagnósticos realizados. Por quê? Os sistemas de classificação eles são muito baseados em regiões exônicas, que o exoma pega. O genoma, às vezes, consegue te melhorar a regiões de cobertura e em alguns tipos de fenômenos que ocorrem que o exoma não consegue pegar tão bem, como as indels. Mas as regiões não codificantes, as regiões reguladoras, a gente tem poucos critérios de classificação. E além de ter poucos critérios de classificação, a gente tem poucos bancos de dados populacionais, são poucos bancos que utilizam o genoma, né, que tem genoma populacional em seu banco. E além disso, os preditores de dano em relação às regiões dipintrônicas ainda eles não são tão robustos, eles não conseguem captar tão bem qual o dano, né, qual o potencial de dano dessas regiões. Então, esses 5 são 5 desafios que a gente comumente encontra quando a gente está falando né, de avaliação genética, né, por sequenciamento dos erros inatos da imunidade. E era isso que eu tinha para falar. Agradeço o convite e acho que deu tempo aqui. Agora eu convido os palestrantes a sentarem ali no palco para a gente ter uma conversa. Nós vamos